Rainhas estão aqui. Olha só, olha que coisa maravilhosa, como tá mais bonito ainda esse palco. Hoje teremos o resultado final, a rainha campeã. 29º, a rainha da capital. Ela representando São João das Palmas, Ana Paula Santos. Representando a Arrastapé do Liberdade, Tainá Balduino. Valdenice de Souza representando o Matutos da Noite. A campeã 2021 no 29º, a rainha da capital. Fatislene Oliveira Lima. Vem, nossa rainha, mostrar sua força e exuberância nesse São João, dominando os palcos desse arraiá, espalhando mitos e lendas por todo o nosso povo. 2021 a gente veio trabalhando cada um com uma temática diferenciada em cada categoria. Então a gente teve aproveitamento da temática da rainha com o casal de reis, que foi a mesma temática somando. A gente fez um trabalho somatório. Vem pra cá, nossa cobra boiúna, a nossa rainha das águas, a nossa estrela da estrela do sertão, Fatislene Lima. A rainha foi a temática da boiúna, né? E a gente quis casar com o rei, a boiúna e o pescador. Então foi um conto que nós criamos para isso. Prefiro enfrentar o nego d'água e a mãe d'água juntos, mas ela não. Ela é perigosa. Não, não. Quem tá aí? Eu não tenho medo. É melhor aparecer, senão eu... Linda. Eu serei o seu escravo. Pois é, hoje a Ana Paula ela vem representando, né, a Matita Pereira, né? Uma lenda da região norte, né? Ela vem, você acha muita coisa dela, né? A gente achamos uma história bacana de se contar. Ela se identificou, ela vestiu 24 horas a ideia da temática, então assim, ela se destacou mesmo pela força de vontade dela e a gente conseguiu agregar. Majestade, o poder que vem de dentro. Ana Paula Santos, pra cima, minha rainha. Então assim, foi acho que do mundo junino, acredito hoje que foi um dos figurinos mais caros do Tocantins até hoje, né? Então a gente gastamos bastante, gastou quase 15 mil só na parte do figurino dela, fora do parceiro. Então assim, foi um investimento alto, com penas que vieram de São Paulo, outras vieram do Rio de Janeiro. Então ainda tivemos essa dificuldade de encontrar matéria-prima conforme era para ser elaborada a temática. O repertório musical foi gravado uma parte em Macapá e outra parte em Fortaleza. Então assim, a gente gastou muito com essa temática na qual.
trouxe uma temática bem forte, que é sobre Dandara e Zumbi dos Palmares. Foram pessoas que fugiram da escravidão e fundaram um quilombo, que é o Quilombo dos Palmares, um dos mais importantes que a gente tem. A gente quis relatar a vida deles porque Dandara, ela foi uma pessoa fundamental durante a revolução, né, dos negros. Ela não aceitava ser escravizada mais. Mostrar a força da guerreira que ela foi, do guerreiro que ele foi, né? Ele herdou o quilombo do pai dele e junto com Dandara eles fizeram muito por a população negra daquele quilombo. Dandara e Zumbi. O Casal de Reis, né, que fui eu, porventura, né, e o Diego Neves e a Ingrid Soares. A Ingrid foi a nossa primeira rainha da Pula Fogueira. A primeira rainha da Pula Fogueira foi a Ingrid. E aí teve um acontecimento, né, ela se ausentou e retornou pra gente agora. Retornou em 2017 e se ausentou de novo, voltou agora. E pra mim é um prazer muito imenso trabalhar com ela, uma pessoa assim super talentosa, super esforçada. E aí nós fizemos mais ou menos quase uma homenagem, né, pra Pula Fogueira. A gente falou de fogo, falou de paixão, falou desse fogo ardente, né, que as fogueiras representam na noite de São João. Então foi mais por esse lado, né, esse lado mais do passo doble com o flamenco. Eu levei uma proposta diferente para ela. Eu falei, cara, por que no final da coreografia tu não tira a saia para fazer como se fosse uma capa de toureiro? E ela super se empolgou e foi bem desafiador, mas foi muito bom. Quem mandou me chamar tá batendo no peito. Com a rainha, que foi a Ingrid, nós fizemos, eu queria dar de presente para ela alguma coisa por esse retorno dela à casa. E eu falei, e a gente estava muito falando sobre militância, sobre essa questão dos negros, sobre essa questão de origem. E eu falei, olha, tem um projeto meu que está engavetado. Inclusive era para ela, mas eu engavetei durante muito tempo, que era para ela falar de alguma coisa sobre o negro, sobre o afro, sobre alguma coisa assim, sabe? E ela gosta disso, ela gosta de levantar essa bandeira, ela gosta da cor dela, ela gosta de mexer no cabelo, colocar, né, as tranças, ela gosta muito disso, ela abraça muito essa causa. Eu falei, pô, então eu vou juntar, né, o útil ao agradável e a fome com a vontade de comer. Então eu tirei da gaveta esse projeto, fui pesquisar mais além, então fui pesquisar sobre histórias mesmo. Então a gente trouxe a Nazinga, né, que ela foi realmente de fato uma rainha antes de ser colonizada na terra dela. Então ela realmente era uma rainha que lutava, era uma rainha que realmente estava à frente ali de tudo, né, em prol do seu povo. Eu falei, olha, o que você acha? E ela aceitou, topou na hora. Eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer assim agora. Agora a gente tem um problema, porque eu quero trazer o teu figurino com algo diferente. Só que assim, eu já vou te deixar bem claro, e eu joguei muito aberto com ela. O seu figurino vai ter 100% de chance de dar muito bom, como vai ter 100% de chance de dar muito errado. Os jurados não gostarem daquele figurino como junino, né? Não entre belo e feio, mas como junino. Mas ela abraçou, mostrei pra ela um modelo, ela abraçou, ficou apaixonada. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Um grito de liberdade, um grito me acordou. E aí eu falei assim, do que se trata a apresentação? Então a gente colocou, nós entramos no consenso, falou, cara, isso não fala nem de escravo, nem de negro, nem de nazinho, isso aqui fala de ancestralidade. Então vamos falar de ancestralidade. E foi aí que a gente fez todo esse trabalho, né? Então ela começa com uma música que fala sobre negro, depois ela passa por uma introdução da liberdade dos escravos e depois termina com rainha. Então a gente fez essa transição e fechou com isso. Ela falava sobre isso, ancestralidade. Guerreira, sua cor traz história.
Casal de Rei Nosso tivemos 2 novidades. Primeiro, nós lançamos a Mona Lisa, né? A Mona Lisa veio bem entusiasmada para ser rainha e trouxemos um novato dentro da quadrilha, que foi o Lucas. E o nosso temático, a gente trouxe um tema social que foi falando sobre Marielle. E a gente queria fazer uma abordagem não só com Marielle, mas com todas as lideranças que foram prejudicadas pelos regimes brasileiros, né? Desde da monarquia, a República Brasileira, que foram tirados a vida porque fizeram algum tipo de manifestação. Já era, mano. Já era, pô, mataram família, cara. Aí, olha o cara batendo aqui. Aqui, ó. Pegaram os caras errados, os 2 já foram, cara. O Casal de Cangaço foi maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar porque o dançarino era o Júnior Paiva, meu filho, e nós trouxemos também a Ariane Moura, que é filha de outra quadrilheira também, excelente. E nós fizemos a abordagem de um tema fictício também, juntamos ficção com realidade, trouxemos a história da chacina da Fazenda de Patos. Benzo-me 3 vezes para o que eu vou falar. Rogo a pá de inciso para me defender. Numa terça-feira, 2 de agosto de 1938, Curisco e seu bando vingaram a morte de Lampião na Fazenda Patos. Mataram 6 pessoas, sobrando somente 3 crianças. Anos após, foi construído um boneco, um Judas, uma estátua de Curisco, no local, como forma de amaldiçoar a alma do diabo loiro. Graças a essa maldição, Curisco retorna toda terça-feira como malassomo para reviver seu momento de vingança. Raimunda Quitéria, uma neta sobrevivente, volta à terra para acabar com a maldição. Desconjure e guarde! Ele veio e executou, por vingança, executou aquela família todinha porque tinham eliminado o Lampião. E ele ficou sabendo que tinha sido aquela família erradamente. E aí passou o tempo, a menina foi lá, voltou para poder se vingar de uma estátua que tinha lá, que estava possuída por esse diabo louro. Casal de Cangaços, para mim, já foi um trabalho mais cotidiano, mas um pessoal que a gente já tinha, né? E eles colocaram aquilo que eles sabiam. A Junina Estrela do Sertão tem a honra de apresentar a saga de 2 cangaceiros remanescentes do bando de Lampião. Amélia e Maribondo, que após o fim do bando mais temido do sertão, escapam da morte, mas não do triste cenário enfrentado por eles na Caatinga do Nordeste. O cangaço, que era a Amélia e o Maribondo, eles faziam parte do bando de Lampião. Porém, eles foram expulsos numa briga que eles tiveram dos cangaceiros, eles tiveram uma briga. Nessa briga, eles foram morar na Caatinga, que eles chamavam lá. E essa história, foi criação nossa também, né? Mas o casal existia e eles realmente foram expulsos do bando de Lampião. E aí eles, no conto que a gente colocou, que nas noites frias da Caatinga, né? Eles cultivavam muito e o casal dançava chachado. E aí a gente contou essa história, a gente fez essa criação.
Xaxá, 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 xaxá. O Cangaço foi a Jéssica Lohane e o Lucas Luiz. Eles também já são parceiros há muito tempo e a gente sempre mantém, porque eles também têm uma química. Esse negócio é muito legal, né? Essa questão assim, é igual aquela ideia, né? O time que tá ganhando, a gente não se mexe. Mais uma vez, até quando vamos ter que viver assim? Poucos com muito e muitos com pouco. Até quando essa injustiça vai prevalecer? Pois eu já tô pronto pra lutar pelo que é nosso. E o recado tá dado. Pois enquanto eu existir e enquanto existir injustiça, eu, Jesuíno Brilhante, não descansarei um só segundo. E que minha causa nunca morra, e que minha morte seja lembrada. Enquanto essa terra não consumir meus ossos, defenderei o meu povo ao lado da minha amada. E eles têm essa química há muito tempo. E no ano passado nós quisemos trabalhar uma coisa mais voltada pro São João. A gente não queria criar temática para Cangaço. E a única coisa que nós fizemos foi trazer a história do Jesuíno Brilhante, que foi o primeiro cangaceiro citado na história, né? Apesar dele ser um pouco apagado, né? A gente ter ali o brilhantismo todo em cima do Lampião e da Maria Bonita, mas o Jesuíno Brilhante, ele virou cangaceiro por conta de uma surra que o irmão dele levou e ele era contra, né, os capitões dos cafezais, toda essa riqueza que ia sempre para a mão dos coronéis e não ia para o povo. Então tanto que ele é meio que apelidado de Robin Hood do sertão, né? Então ele criava emboscada, roubava dos ricos e doava para os pobres. Atenção, senhoras e senhores! Prepare os seus corações! Que a quadrilha junina Pula Fogueira tem a honra de apresentar uma referência de cangaceiros do estado do Tocantins. Isso tudo é... Então eles faziam sempre isso e a gente queria fazer isso, né? Tanto o figurino dele foi diferente, nós fizemos mais pro gibão, né? O gibão de couro do vaqueiro do que pro lado cangaceiro mesmo. Casal de noivos, né, que veio a história do soldadinho de chumbo, né, e com a sua boneca, né, e dando vidas a eles os dois, né. Vinha com uma temática, um figurino diferente, né, completamente botar o balé clássico dentro do mundo junino. A gente sabia que poderia não ser aceito, mas a gente perdeu décimos nos erros técnicos, não na temática. Então a temática foi aceita, a gente conseguiu fechar figurino com o casal de noivo, repertório também a gente conseguiu fechar e ficamos devendo na parte mesmo da execução. Mas mesmo assim a gente ficaram entre os 10, né? Os 10 melhores. Então isso, eles se sentiram felizes com a temática, né? Nosso tema foi um do tema do Juarez Quirino. No primeiro instante ele queria falar de Capim Dourado, trazer uma coisa regional, uma coisa do Tocantins. Capim Dourado ficaria mais para um casal de reis. E aí a gente optou para trazer uma coisa regional, falando sobre os doces de natividade, né? O amor perfeito. Criamos uma história fictícia dentro de uma pesquisa que a gente tinha. Escolhemos a Ana Luísa, que já tinha sido uma noiva nossa bastante representativa, inclusive campeã, e trouxemos também o Tailã como noivo. E ele mesmo se autodirigiu, né, com a ajuda da equipe, ele fez a coreografia
e a gente desenvolveu nesse sentido. Nada por mim, quem nada eu não tava afim, até desacreditei. Os noivos, eles vieram falando sobre o Feitiço de Áquila, né? Um filme dos anos 80. Um dos cavaleiros, o chefe da cavalaria do rei, né? Lá do bispo de Áquila, ele se apaixonou, e o bispo também era apaixonado por essa moça, né, que é a Isabel. Eles tiveram um feitiço, foi jogado em cima deles, em que durante o dia um era lobo, um era falcão, e durante a noite ele era lobo. Então, assim, para eles quebrarem aquele feitiço, eles precisavam se encontrar. E esse encontro foi durante um eclipse, e eles conseguiram se encontrar e quebrar o feitiço. Foi um tema muito bom da gente trabalhar, um tema emocionante, a música muito linda, que a gente mandou gravar, né? O Vinícius Ribeiro fez a nossa música. E foi bacana trabalhar esse casal.